CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde, os companheiros aqui presentes. Boa tarde a quem nos acompanha de casa. Estamos iniciando a nossa reunião, quarta-feira, desse horário, das 3 horas da tarde. Já tivemos uma reunião hoje de manhã, às 10 horas, e vamos ter outra às 7 da noite. Hoje, quarta-feira, a nossa reunião pública funciona juntamente com o passe de cura. Então, nós sempre pedimos para quem tiver alguma necessidade, seja ela física, seja emocional, que após a reunião permaneça no mesmo lugar, para que um médium da casa venha para conversar sobre a necessidade do passe de cura. Porque muitas vezes a gente precisa mesmo vir mais vezes à nossa casa. Vir à casa nos coloca sempre a par com o nosso estudo, nos equilibra, porque a gente sabe que os bons espíritos estão aqui trabalhando. Temos na casa muitas tarefas, temos as nossas aulas, vamos ter agora em outubro, vamos ter o encontro de Kardec, em novembro vamos ter encontro de Jesus. Então nós temos aqui sempre muitas tarefas, muitos acontecimentos, e quanto mais nós estivermos aqui dentro, melhor será para nós. Então, quarta-feira é o trabalho da cura. Temos reunião pública também aos sábados, sábado de manhã, às 10 da manhã, e temos às 5 da tarde, sendo que aos sábados nós temos o trabalho da obra social na parte da manhã. Obra Social Antônio de Aquino. Para a obra social, nós estamos sempre pedindo, porque nós atendemos algumas centenas de pessoas, mesmo de famílias, então nós precisamos de muita ajuda, porque todos, ao chegarem aqui no sábado, tomam um café da manhã, os adultos, as crianças, os jovens, e antes de saírem, 11h30, meio-dia, eles almoçam. Então, nós sempre pedimos a colaboração de todos, estamos sempre precisando da colaboração de todos. A gente sabe o que é que a gente em casa, o que é que a gente consome no café da manhã e no almoço também. Então, sempre que formos fazer as nossas compras, nós formos ao supermercado, nós não devemos esquecer de levar alguma coisa que sirva para o café da manhã ou para o almoço dos nossos beneficiários. Nós temos os cursos da casa que funcionam, todos os dias nós temos cursos em vários horários, então a gente sempre recomenda que quem estiver iniciando na doutrina espírita deve começar pelas obras de Kardec. Nós temos todos os cursos aqui de Kardec, como temos também de Leon Denis, de André Luiz, de Ivone Pereira, mas quem estiver iniciando deve começar pelas obras de Kardec. Temos o Livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita. É bom sempre que se faça o Livro dos Espíritos antes de fazer as outras obras de Kardec. Então, a doutrina espírita requer isso de nós, que a gente estude. E a gente estudar fazendo curso é muito mais interessante do que a gente ler em casa o livro, a gente sozinho. Porque em casa a gente não tem com quem tirar dúvida, a gente não tem como trocar ideias, como a gente faz aqui, quando a gente tem um curso aqui na casa. Então, é só a gente escolher o dia mais apropriado, o horário mais apropriado, e vamos estudar. Para nós estudarmos, temos que estar com o livro nas mãos. Todos os livros que são indicados para os cursos, nós temos na nossa livraria, e que a gente sempre recomenda que se compre na livraria, porque tem livros espíritas nas livrarias lá fora, nos shoppings. Os shoppings têm a seção de livros espíritas, mas aqui nós estamos ajudando a casa. Tanto é que a gente também, quem não puder pagar, às vezes o livro acha que o livro está caro, pode dividir em 2 vezes, 3 vezes, é só falar com quem estiver na livraria para adquirir o livro, porque não se faz curso sem estar com o livro nas mãos, né? A gente só estuda com o livro nas mãos. Mesmo que seja um curso online, como a gente faz aqui da mesa,
mas quem está na assistência deve acompanhar a aula com o livro nas mãos, para que a gente aprenda. A doutrina espírita é para a gente estudar, é para a gente aprender, que é para a gente ter mais facilidade para enfrentar as nossas dificuldades do dia a dia. Hoje, quarta-feira, a gente sempre lê uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje é a lição 132, cujo título é Sempre Adiante. E aí vem uma passagem da carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, em que diz assim: porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Sempre se coloca assim uma passagem, aí a gente lê, em geral a gente não entende bem, por isso que a gente tem que ler a mensagem toda, porque na mensagem Emmanuel vai nos explicar o que Pedro quis dizer. Então vamos ver. O espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo o proveito de cada experiência sem escravizar-se. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Infelizmente, porém, de maneira geral, a criatura apenas reconhece semelhantes verdades quando à beira da transformação pela morte do corpo terrestre. Raras pessoas transitam de uma situação para outra com a dignidade devida. Comumente, se um rico é transferido para o lugar de escassez, dá-se a tão extremas lamentações que acaba vencido como o servo miserável da mendicância. Se é pobre e conduzido a elevada posição financeira, não raro se transforma em ordenador insensato, escravizando-se à extravagância e à tirania. É imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. Guarda a retidão de consciência e atira-te ao trabalho edificante. Então, a teus olhos, toda a situação representará oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. Durante o passe, a nossa companheira Elinéia vai nos falar sobre esse assunto. Vamos então fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a Deus, nosso Pai. Querido Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, agradecendo sempre pela grande oportunidade que temos de estarmos numa casa espírita, de estudarmos a doutrina espírita, que tanto nos esclarece, nos consola, nos equilibra. Pedimos, querido Jesus, que permita que os espíritos amorosos que estão sempre presentes aqui no nosso SEAP, na nossa casa de amor, possam mais uma vez virem até nós, nos intuindo, nos alertando, para que fiquemos bem atentos a todos os ensinamentos que aqui são passados, e em especial nesta tarde, na palavra da nossa companheira Dália. Que ela seja abençoada, Senhor, e que possamos todos nós tirar muito proveito do estudo que aqui será realizado. Então, Jesus, em Teu nome, em nome desses espíritos queridos, do nosso altivo, do nosso querido Antônio de Aquino, de toda a coluna de espíritos que sustentam a nossa casa, e em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. A nossa companheira Dália, ela vai nos falar do capítulo 16 do Evangelho, Não se pode servir a Deus e a Mamon, o item 7, que é provas da riqueza e da miséria. Eu vou ler só um pedacinho para ter bastante tempo de conversar com a gente sobre o assunto. Então, nos diz assim o nosso Kardec.
Se a riqueza fosse um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, como se poderia deduzir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o seu sentido? Deus, que a concede, teria colocado nas mãos de algumas pessoas um instrumento inevitável de perdição, pensamento este que vai de encontro à razão. Então, que Jesus abençoe a nossa querida Dália. Boa tarde a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, aos nossos queridos internautas, que todos nós possamos sentir a vibração do Mestre Jesus envolvendo nossos corações, nossos sentimentos e nossas emoções. Então, hoje a gente está tendo a oportunidade, como a Gracildes bem trouxe para a gente, né, de conversarmos sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. É sempre muito bom a gente ter essa oportunidade. O professor José Jorge, que está aqui em homenagem ao salão, ele sempre dizia, quando ele dirigia a reunião pública do nosso Leon Denis, e ele dizia assim: agradeço a Deus pela oportunidade de, nesta reencarnação, eu conhecer a doutrina espírita. Esse era nosso professor, José Jorge, né? Então, a gente fala assim, vocês já escutaram essa frase assim? Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Essas palavras são anotações de Mateus. Mateus, ele vem dizendo para nós sobre o tesouro do céu. E ele fala assim para nós: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros do céu, onde nem a traça nem a ferrugem a consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são as trevas. Quão grandes são tais trevas! Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir as duas riquezas. O nosso estudo de hoje, não é? É como a nossa querida Gracildes falou, o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Quem era Mamon? Lá entre os sírios, Mamon era o Deus das riquezas. Mas a gente hoje vai sair daqui com a certeza absoluta, com uma ideia bem diferente, que não se pode servir a Deus e a Mamon, mas Mamon pode servir a Deus. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon, mas vamos gravar isso. Mas Mamon pode servir a Deus. Tanto que neste capítulo, desde o primeiro item,
que são a salvação dos ricos. A gente vai fazer uma caminhada até o item 7. Ele fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, mas Mamon pode servir a Deus. No item 2, Kardec, vai falar numa anotação de Lucas, onde ele vai trazer para nós o exemplo do jovem, aquele jovem rico. Tem um estudo belíssimo sobre ele, lá nas Primícias do Reino, que vai falar da história desse jovem rico. Ele era uma boa pessoa, ele cumpria as leis de Deus, ele era amoroso, todos os mandamentos ele cumpria, tanto que quando Jesus o chamou a segui-lo, ele chega para Jesus e diz, quando ele vai procurar Jesus para encontrar o reino dos céus, ele diz para Jesus: todos os mandamentos eu cumpro. Aí Jesus diz para ele assim: então vai, vende tudo e segue-me. Amália Solé, nesse livro, Premissas do Reino, ela vai narrar a história dele, e uma fala de Jesus para ele é assim: renuncia e segue-me. E o jovem rico diz para ele assim: não posso seguir-te agora, perdoa se me amas. E saiu quase a correr. O jovem rico, ele era alucinado, assim, ele gostava, de jogos. E a época romana, ele corria nas vigas. E naquele dia ia ter uma corrida de vigas. Por isso ele não atende o chamado de Jesus. Aí a Amália Rodrigues fala para nós assim: o mestre sentiu-se e encheu-se de profundo sofrimento, porque naquele dia o jovem rico iria morrer na competição das vigas. Então esse é o primeiro exemplo que a gente tem de renunciar. Jesus não queria que ele desse tudo, porque seria mais um pobre que teria. Ele queria ver até onde ele estava apto a renunciar e a seguir Jesus. A gente está apto a renunciar e a seguir Jesus? A Gracildes falou da obra social. No dia de sábado, nós estamos aptos a seguir Jesus quando nós vimos a obra social atendendo ao chamado de Jesus. É só isso que ele quer. E ele, no terceiro item, ele vai falar sobre a gente perseverar-se da avareza. Ele vai contar a história daquele homem rico que amontoava na agricultura, e em determinada ocasião ele não tinha mais lugar para colocar toda a sua agricultura. E o que ele faz? Ele tem uma ideia: bem, vou derrubar esse celeiro, vou construir o maior, para que eu possa amontoar ou guardar esses elementos, esses mantimentos da minha agricultura. O que é que aconteceu com ele? Naquele mesmo dia, ele desencarnou. No item 4, ele vai falar Jesus na casa de Zaqueu. É uma história belíssima. Zaqueu era aquele homem baixinho como eu, que tinha que subir na árvore para poder ver o mestre Jesus. E Jesus diz para ele: Zaqueu, desce da árvore, ainda hoje irei jantar à tua casa. O
O que Zaqueu faz? Zaqueu desce da árvore e vai preparar a janta para Jesus, né? Quando Jesus chega à casa dele, né? Zaqueu diz para ele assim: Senhor, o Zaqueu era um publicano. Publicano é aqueles cobradores de impostos. Alguém gosta de cobrador de imposto? A gente faz algumas manobras, a gente não, nós já não fazemos mais isso, mas ainda existe muita gente que faz manobras absurdas para não pagar o imposto de renda devido, né? Aí Jesus fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, ele era um publicano. Mas olha o que Jesus diz para Jesus: Senhor, eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se causei danos a alguém, seja no que for, eu lhe retribuirei 4 vezes mais. Era um homem rico, de posses. No 5, ele vai trazer para nós a história do mau rico. Lembram do mau rico? O mau rico era aquele de Lázaro, né? Era o pobre e era Lázaro. Quando Lázaro, né, quando o rico desencarnou, ele vê Lázaro ao lado de Abraão, né? Então, o que a gente quer dizer com isso? Que nós somos apenas administradores dos bens materiais aqui na Terra. Nós somos usufrutuar. E nós teremos que devolver isso quando a gente desencarnar. E no item 6, ele vai falar sobre a parábola dos talentos. Tudo isso não se pode servir a Deus e a Mamon. São exemplos belíssimos que a gente deve de ler. Essa parábola dos talentos era um senhor que vai distribuir pelos seus servidores os seus bens numa viagem que ele vai fazer, né? E aí, mas o interessante é que ele vai distribuir de acordo com a capacidade de cada um, que cada um tem em administrar os bens que ele vai receber. Deus não dá aquele que não pode administrar para que ele caia, né, na sua reencarnação. Deus só dá aquilo que cada um possa administrar. E no outro item, que é o nosso, ele vai falar sobre a utilidade da riqueza. E ele vai falar da prova da riqueza e da miséria. A gente escuta muitas pessoas, né, principalmente pessoas com baixa renda financeira, dizer: eu queria ser rico, porque eu iria fazer isso, iria fazer aquilo, né? Tem gente que fala assim: se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar a obra social, vou ajudar a igreja tal, vou ajudar... Quando ele recebe o prêmio, ele até esquece. Ele vai esquecer disso, né? Mas ele diz que vai ajudar. E às vezes, aí já começa a ideia que ele não sabe lidar com a riqueza. Porque, gente, o dinheiro é maravilhoso, não é? Dinheiro não é maravilhoso? Aquele que disser ao contrário não analisou o que é o dinheiro. O que é o dinheiro? O que é o dinheiro? Quem dá qualidade ao dinheiro não é o dinheiro. Quem dá qualidade ao dinheiro somos nós. Nós é que damos qualidade ao dinheiro. Como médio, quando ele está dando passe na cura, no salão, ele é que vai dar. O fluido é neutro. Quem vai dar a qualidade do fluido vai ser o médium. A mesma coisa é o dinheiro. Se fosse ruim, a nossa Gracildes leu.
Deus não colocaria para que a gente caísse nessa tentação. A qualidade, quem vai dar a qualidade do dinheiro somos sempre nós. Nós é que damos essa qualidade. Tanto é verdade que lá no livro dos Espíritos, na lei de igualdade, ele vai falar das provas da riqueza e da pobreza. Ele diz assim: por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Para experimentá-los de maneiras diferentes. Aí a gente lembra da Condessa Paula. A Condessa Paula, dito por ela reencarnou 3 vezes na prova da pobreza, para que depois ela reencarnasse na prova da riqueza. E ela passou com nota 10. Será que eu, Dália, passaria com nota 10? Porque uma das maiores dificuldades da riqueza é igual o cara que diz que vai ganhar na loto, depois ele esquece tudo. A gente vê pessoas que vieram de famílias simples, que nasceram em lares simples, e eles conseguem caminhar na vida, mudarem de vida, depois a pessoa esquece de tudo que ela foi lá. Esquece de tudo que ela foi. Aí ela começa a humilhar a pessoa que trabalha com ela, a pessoa que convive com ela. É por isso que você tem que ter muito equilíbrio para lidar com essa prova. Mas Deus, como o livro dos Espíritos fala para nós, que é para nos experimentar. Além disso, sabeis, essas provas foram os próprios Espíritos que escolheram, como a Condessa Paula escolheu, como Lázaro escolheu. Tanto que Lázaro era um espírito superior, que ele estava sentado ao lado de Abraão. E ele pergunta mais para nós: qual das 2 provas é a mais terrível para o homem? A da desgraça ou da fortuna? Aí a gente lembra de quem? Que a gente já falou aqui, do moço rico. A gente lembra do moço rico. Qual das 2 provas é a mais terrível para o homem? A da desgraça ou da fortuna? Tanto uma quanto outra são. A miséria provoca a queixa contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. A prova da riqueza é a prova da caridade, da abnegação. A gente escuta falar e vê em muitas reportagens pessoas que têm uma situação financeira maravilhosa, né, ajudando. E às vezes a gente critica. À época, eu escutei muita gente fazer crítica a famosos da TV. Quando a gente vai buscar a história deles, você vê que eles não se... O Senna, Ayrton Senna, só se soube o trabalho que ele tinha assistencial depois que ele desencarnou. Aí tu fala assim: nossa, ele tem tanto dinheiro. Não é isso? Ele fala noutra questão. Se o rico está mais sujeito à tentação, não possui também mais meios para fazer o bem? Aí a gente lembra do óvulo da viúva. Olha que interessante. Se o rico está mais sujeito às tentações, não possui também mais meios para fazer o bem? A gente lembra lá do óvulo da viúva, também que está nesse capítulo. O rico chegou lá, né, jogou no gasofilácio para que todo mundo escutasse, para fazer aquele barulho. A viúva chegou lá e deu a única coisa que ela tinha, a única moedinha que ela tinha. Quem mais deu? A viúva. É isso que os Espíritos falam para nós. Ele fala assim: é justamente o que nem sempre faz, torna-se egoísta. O rico,
orgulhoso e insaciável. Lembra daquele caso que a gente relatou aqui do celeiro? Ele era insaciável, ele já tinha todo o celeiro dele repleto e aquilo ele ainda não estava feliz com aquilo. Tem uma história muito interessante também, de um rei, né? O rei tinha uma única filha. E o que ele fazia? Ele dia e noite juntava ouro. Ao que a filha dele gostava, ele quase não tinha tempo para a filha, porque ele só estava envolvido com o ouro, né? E aí a filha dele, como se via a filha dele na história? No jardim, cuidando do jardim e das rosas. E ela diz, o que eu gosto de fazer é cuidar das rosas. E o pai lá envolvido com o dinheiro. E ele, insatisfeito, um dia ele pede a Deus que ele quer mais dinheiro. Aí chegou a ele um anjo, disse para ele assim, você quer mais dinheiro? Quero. Eu quero mais dinheiro, não, mais ouro? Eu quero todo o ouro do mundo. Então vou atender o seu pedido. Quando você acordar, você vai estar repleto de ouro. Ele dormiu pensando, olha, naquela angústia, né? Pensando que no dia seguinte ele ia ter mais ouro. Aí ele acordou, olhou, não viu ouro nenhum. Falou, o anjo me enganou. Quando ele tomou o copo para beber o primeiro gole, o copo e a água viraram ouro. Quando ele pegou o pedaço de pão virou ouro. Tudo que ele tocava virava ouro. A filha chegou, ele abraçou a filha virou ouro. E ele senta e começa a pedir mais ao anjo que viesse ajudá-lo. O que é que ele faria tudo? Ele daria todo o ouro dele para a filha não ser ouro. Aí o anjo pergunta, você tem certeza do que você quer? Eu quero minha filha. E aí o que aconteceu? A filha dele, ele sinceramente, ele ficou pobre e a filha dele voltou à normalidade. Às vezes a gente quer ouro, quer mais e mais e a gente já tem. Eu fiquei pensando assim, no item 11 que a gente estudou, eu estudei o item 11, até falei com a Gracildes, né? Do emprego da riqueza. E aí a gente ficou pensando aqui, o emprego da riqueza e a riqueza, né? Eu me considero uma pessoa rica. Eu, Dália, já nasci rica. Sabe por quê? Porque o meu pai é aquele mais rico que a gente pode ter. Ele é milionário. O meu pai é milionário. Então eu sou rica, eu sou a pessoa mais rica que tem na terra. Eu, Dália. Vocês vão analisar vocês. Eu tenho pernas, tenho braços, tenho olhos. Eu tenho um corpo perfeito, saudável. Eu tenho oportunidade de usar os atributos que Deus me deu. Então eu sou uma pessoa milionária. Eu sou uma pessoa milionária. E se o Espírito é que escolhe entre estas provas, a gente tem que ter muita atenção nas nossas escolhas. Aí vem o Evangelho nos informando. Se a riqueza fosse um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, como se poderia deduzir de certas palavras de Jesus, interpretada segundo a letra e não segundo o seu sentido? Lembra o que eu falei? Nós não podemos servir a Deus ou a Mamon, mas Mamon pode servir a Deus.
O dinheiro é bom, maravilhoso, só depende do que eu fizer com ele. Ele é neutro, o que eu fizer com ele é que vai ter o seu valor. É isso que ele está falando aqui. Deus que a concede teria colocado nas mãos de algumas pessoas um instrumento inevitável de perdição. Pensamento esse que vai de encontro à razão. A riqueza, ele vai falar no outro item. A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelas seduções, pelas tentações que oferece, pela fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta os seus pensamentos do céu. Aí a gente volta a lembrar daquele senhor do celeiro, que derrubou o celeiro, já estava abarrotado, ele não dividia. Aquela história, o alimento que estava dentro do celeiro era neutro, ele é que tinha que dar qualidade àqueles alimentos, distribuir dentro da comunidade na qual ele morava. É errado eu ter um carro? Não é. O fulano mora na Vieira Solto, num duplex com piscina de frente para o mar. É errado? Claro que não. Claro que não. Volto a lembrar, o dinheiro vai ter a qualidade que eu der a ele. Antônio Hermínio de Moraes, que eu amo, sempre admirei aquele homem. Um homem milionário, chegou a ser a segunda maior fortuna do mundo. Ele deu qualidade à riqueza dele e ao dinheiro dele quando ele criou empregos para milhares de pessoas. Quando aconteceu lá na época do Collor, que teve problemas financeiros em relação ao dinheiro, ele despediu grande parte dos empregados dele, mas se comprometeu com eles que durante 6 meses eles continuariam recebendo seu salário. Olha a qualidade que ele deu ao dinheiro e à riqueza dele. Então, o dinheiro é ruim? Claro que não. Claro que não. A pobreza é ruim? Não. Também não. Você vai começar a dar valor às pequenas coisas, aos pequenos detalhes da tua vida, às pequenas conquistas que você faz, não é? Quando a gente faz um buffet com 1000 pessoas, nossa, que conquista! Uma pessoa simples, né, que usou o seu talento, que aqui no Evangelho nos diz, e usou e distribuiu. Para ele, para ela, ele deu isso. É as conquistas. Eu já fui muito pobrezinha, pobre de maré, assim que falava? De maré descia. E a cada conquista minha era uma vitória. Eu falo isso para as mães que eu amo demais dia de sábado. Eu não esqueci quem eu fui. E eu falo para elas, hoje eu tenho história para contar. Então a pobreza não tem nenhuma diferença da riqueza. Tudo depende do teu ponto de vista. Como você a encara, o que você faz com ela. Então, é isso que Kardec está falando aqui para nós. E no outro parágrafo ele vai falar assim: produz tamanho desvario. Ele está falando da riqueza.
produz tamanho desvario que quase sempre se vê aquele que passa da miséria para a fortuna esquecer rapidamente da sua situação anterior. Não foi o que eu falei aqui? Gente, a gente vê isso demais. E a gente vê pobre tão orgulhoso, que a gente fala assim, caramba, se essa pessoa um dia tiver possibilidades, ela vai pisar em todo mundo, é a característica dela. E a gente vê pobre tão simples, com um coração tão generoso. A gente via isso muito lá na Malé, né, Gracildes? Com aquelas assistidas. Você tinha aula que elas te davam, da vida delas, das histórias delas, o carinho que elas tinham, a alegria que elas tinham. Quando teve uma ocasião, a Gracildes bem sabe disso, ela está me lembrando isso mentalmente. A gente fazia a bolsa para assistida, mas chegou uma ocasião em que foi falado, não, nós não vamos mais fazer bolsa para assistida, vai se colocar uma banca, não era, Gracildes? E ali colocava as roupas, para dar oportunidade para a assistida também escolher. Gente, eu também quero escolher. E ela ia lá e escolhia. No início teve umas brigas, né, que uma queria essa, mas depois a gente vai se organizando, a gente vai se acostumando com a nova ideia. E Kardec continua e diz assim, produz tamanho desvario que quase sempre se vê aquele que passa da miséria para a fortuna e esquecer rapidamente sua situação anterior. E também dos que com ela a partilharam, dos que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Gente, eu agradeço muito a Deus e agradeço a mim mesmo. Eu tenho um grande sentimento de gratidão em mim. Eu já desenvolvi o sentimento de gratidão. Então, observa, a gente não pode esquecer o que o outro nos proporcionou, o que o outro nos ofertou, os pequenos detalhes. Eu era tão pobre, que eu queria comer biscoito maisena. E meus pais não tinham para me dar. A vizinha da minha avó levava os biscoitinhos maisena e me dava. Olha a gratidão que eu tenho a essa senhora. Então, é isso que a gente tem que lembrar. São esses pequenos detalhes, são a tua história. Tanto o rico como o pobre compõem a sua própria história. E quem dá riqueza à história somos nós. Ou na pobreza, ou na riqueza. Porém, embora a riqueza torne a jornada mais difícil, isso não quer dizer que a torne impossível. A gente lembra de quem? De Zaqueu. Zaqueu era rico, cobrador de impostos. Foi impossível para ele? Claro que não. Ele distribuía a metade do que ele tinha com as pessoas, com os empregados dele. E se ele errasse, ele dava mais 4 vezes a pessoa. Então, a riqueza, ele fala assim, não torne impossível e que não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos daquele que a souber utilizar. Então, olha só. Mamon pode servir a Deus. Mamon, na mão de Zaqueu, servia a Deus. No outro parágrafo, ele diz para nós assim, quando Jesus disse ao jovem, aquele jovem rico das vigas, que a gente leu aqui para vocês, quando Jesus disse ao jovem que o interrogava sobre os meios de ganhar a vida eterna, que se desfizesse de todos os seus bens o seguisse,
não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deve se desfazer do que possui. Cá na frente ele vai dizer qual era a dificuldade desse jovem. E que é o único preço da salvação, mas simplesmente mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. O meu livro é um apego. O teu também é, né, Gracildes? Tem gente querendo fazer rifa do seu livro. Mas ela já sabe, né? Que felicidade daquele que ficar com o livro dela. Que felicidade o Newton teve ao receber o livro que o altivo deixou para ele. Olha a herança do altivo. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Simplesmente mostrar os apegos. Eu fico, se eu perder meu livro, nossa, eu fico, sabe? Porque ele já tem o meu magnetismo, já tem minhas coisas, mas eu sei, né, que eu vou ter que me desapegar dele um dia. A gente está falando do livro, pode falar do filho, do marido, disso, daquilo outro. Aí ele fala, aquele jovem realmente considerava-se quite, porque havia observado certos mandamentos, porém recusava a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de conseguir a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposta que Jesus fez era uma prova decisiva para esclarecer o mais íntimo do seu pensamento, o desapego. Será que no sábado está um sol maravilhoso? Eu venho de longe, às vezes pego 1 hora de engarrafamento para chegar aqui, né? Será que eu me desapeguei de ir para a praia de manhã e vir para a obra social? Isso é um desapego, gente. Porque a praia também tem no domingo. Entende o que ele estava falando aqui para ele? Para o jovem, está dizendo para mim também. A proposta que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para esclarecer o mais íntimo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida alguma, ser um homem perfeito, que ele era, honesto, segundo o mundo terrestre. Não faz mal a ninguém, não maldizer o seu próximo, não ser útil nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não possuía a verdadeira caridade, pois a sua virtude não ia além da sua abnegação. A palavra desta passagem do jovem rico é a palavra abnegação. É desistir. Renunciar à vontade de correr nas vigas e naquela hora seguir Jesus. Ele não tinha isso, ele ainda não tinha desenvolvido a abnegação, tá? Aquele ânsia de largar, porque eram jogos, né? Eram jogos lá em Roma, e eles recebiam um troféu onde estava toda aquela plateia que a gente bem sabe em relação a gente, quando a gente vê até em filmes, né? E isso ele não conseguiu fazer. Ele fazia tudo, mas isso ele não conseguiu. E Jesus o chamava por isso. Aí ele fala assim: não posso seguir-te agora. Perdoa-me se me amas. E saiu quase a correr. O mestre sentou-se e encheu-se de profundo sofrimento. E aí ele morre pisoteado, né? E aí o final ele diz assim: silenciando
os gritos na concha acústica têm a impressão de escutá-lo. O jovem rico. Renuncia a ti mesmo, vem e segue-me. Ele escutava isso. Amigo, 2 braços o envolvem, veludosos e transparentes. Apesar da face deformada e lavada pelas lágrimas, pelo suor e o sangue, dá a impressão de sorrir. Então Jesus o vai socorrer naquele momento. Às vezes a gente, esquece. A Gracilde falou assim também, ela sempre fala isso. Sempre ela fala isso, observa. Quando a reunião, a direção dela, ela diz assim: às vezes o que a gente precisa mesmo é vir mais dias na casa espírita. Era isso que o jovem precisava, se dedicar mais um pouquinho às leis de Deus. Mas Deus te abandonou? Não. O próprio Jesus, ele viu o próprio Jesus de braços abertos, envolvendo. E ele expressa, mesmo com suor, com sangue, com o rosto deformado, ele expressa um sorriso quando ele vê a imagem de Jesus. E Kardec continua e diz assim para nós: a consequência dessas palavras tomadas em sua rigorosa acepção seria a abolição da fortuna, como prejudicial à felicidade futura e como fonte de uma infinidade de males sobre a terra. Além disso, seria a condenação do trabalho que pode proporcioná-la, consequência absurda que reduziria o homem à vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei de progresso, que é uma lei de Deus. Aí o Ney Lúcio, esse espírito é maravilhoso. Jesus no Lar, aquele livro, Jesus no Lar, que a gente deveria de ter, é dele também. Lenda do dinheiro. Conta-se que no princípio do mundo, olha que a gente acabou de ler, conta-se que no princípio do mundo, o Senhor entrou em dificuldades do desenvolvimento da obra terrestre, porque os homens se entregavam a excessivo repouso. Ninguém se animava a trabalhar. O divino organizador pretendia erguer lares e templos, educandários e abrigos diversos, mas com que braços? Os homens e as mulheres da terra, convidados ao suor da edificação por amor, respondiam: para quê? Eu vou voltar a ler, para vocês não esquecerem disso. Os homens e as mulheres da terra, convidadas ao suor da edificação, respondiam: para quê? E comiam frutos silvestres, perseguiam animais para devorá-los e dormiam sob as grandes árvores. Após refletir muito, o celeste governador criou o dinheiro. Se não sabiam agir por amor, operariam por ambição. Tão logo surgiu o dinheiro, apareceram candidatos a toda espécie de serviços. O primeiro deles pediu ao Senhor permissão para fundar uma grande olaria, o outro para pesquisar minerais pesados, o outro para exploração de cereais, o outro para aperfeiçoamento dos fios para compor as roupas. O Senhor a todos atendeu com alegria. Em breve, olarias e lavouras, teares rústicos, oficinas, aqui e acolá, desenvolvendo um progresso amplo na inteligência e nas coisas. Os homens,
ansiosamente procurando o dinheiro, a fim de se tornarem mais destacados e poderosos entre si, trabalhavam sem descanso. Toda a gente perseguia o dinheiro e guerreava pela posse dele. Vendo então o Senhor que os homens produziam vantagens e prosperidades no ânsia da posse, considerou satisfeito. Não foi por amor. Ele convidou por amor, ele disse que não iam. Né? Meus filhos da terra não puderam servir por amor, em vista da deficiência que, por enquanto, lhes assinala a posição. Todavia, o dinheiro estabelecera benéficas competições entre eles, em benefício da obra geral. Reteram provisoriamente os recursos que me pertencem, pertencem. Nós somos administradores, nós somos usufrutuários desse dinheiro. E com sensação de propriedade, improvisaram todos os produtos e materiais de que o aprimoramento do mundo necessitava. Esta é a minha lei de empréstimo. Mais uma vez ficou claro para nós que nada nos pertence. Nada. Todavia, cada beneficiário apresentar-me-á contas do que houver despendido. Este decreto divino funcionará para cada pessoa, até que meus filhos, individualmente, aprendam a servir por amor à felicidade geral, livre dos grilhões que a posse institui. Ou seja, a gente ainda não sabe fazer por amor. A gente ainda faz dentro do dinheiro, não é? A gente ainda usa essa moeda que, como eu falei, ela é neutra. Quem vai dar a qualidade a essa moeda somos nós. E ele fala aqui: se a riqueza é a fonte de tantos males e desperta números tão grandes de más paixões, se também provoca tantos crimes, não é a ela que devemos culpar. Ela é neutra. Mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os bens que Deus lhe deu. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que poderia ser muito útil. E é a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza só devesse produzir o mal, Deus não a teria posto sobre a terra. Pertence ao homem fazer com que ela produza o bem. Aí a gente foi procurar e a gente encontrou o seguinte: quem foi o cara, né? Agora vocês vão dizer, por que ela está falando isso aqui? Como surgiu o Prêmio Nobel da Paz? A gente sabe? Eu aprendi isso hoje. O químico e inventor sueco Alfred Nobel trabalha com o pai em uma fábrica de ferramentas e explosivos, quando fez sua maior invenção, a dinamite. Alfred ficou milionário com o patenteamento desse produto e de outros explosivos. Alfred, em 1888, quando seu irmão Ludwig faleceu, um jornal francês publicou a notícia: o mercador da morte morreu. O jornal publicou essa notícia por engano, achando que era Alfred quem havia morrido. A notícia o descreve como um homem que enriqueceu, inventando meios para matar mais pessoas o mais rápido possível. Isso devido aos inúmeros acidentes e mortes de trabalhadores que seus inventos com explosivos causaram durante anos.
dando-se conta da forma negativa pela qual poderia ser lembrado no futuro. Olha que interessante. Alfred Nobel resolveu mudar sua imagem, deixando a fortuna para premiar pessoas que prestassem grandes serviços à humanidade. O químico morreu em 1896 e quase toda a fortuna, cerca de 94%, foi aplicada na criação do Prêmio Nobel. A Fundação Nobel só surgiu em 1900 e a primeira edição da premiação foi em 1901. A Fundação Nobel premia oficialmente 5 categorias: química, física, fisiologia ou medicina, literatura e paz. Olha como é que a gente lembra, né? Como é que ele mudou, né? A qualidade do dinheiro, da fortuna dele. Ele passou a dar uma outra qualidade à fortuna. E a gente lembra também o quê? Como a gente começou? Quando a gente começou com o título do estudo de hoje, que é o capítulo 16, que não se pode servir a Deus e a Mamon. E a gente inicia nosso estudo dizendo assim: mas Mamon pode servir a Deus. Que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos a companheira Dália pelo estudo que ela trouxe para nós, com tanto carinho. Vamos passar à segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos fechar os nossos olhos, vamos lembrar que temos um anjo de guarda junto de nós, ouvindo as nossas súplicas. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor. Nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor, que possam os mentores estarem junto dos médiuns, nos doando fluidos de paz, de saúde, de serenidade. Abençoa, Senhor, esta hora, a hora do passe. Caminho, verdade e vida, lição 132, 32, sempre adiante. De fato, quantas vezes, ao nos deparar com o infortúnio ou boa sorte, demos tal valor à situação que esquecemos que foi-nos dado apenas uma ponte de elevação. O equilíbrio deve existir para todas as horas. Afinal, ainda estamos num mundo de provas e expiações. Os escândalos, o mal moral, motivos de queda, doenças, catástrofes, sucessos e insucessos são normais em nossas vidas. Devemos relembrar e relevar. Somos filhos de nós mesmos, pois, paz de nossa sorte moral, sejamos realistas e crentes na importância da vida futura. Construamos em torno de nós o reino de Deus. Vale registrar um pensamento de Emmanuel, que corrobora essa mensagem dele. Pausar para refletir ou refazer, nunca estacionar para censurar ou lamentar. Nós devemos dar importância ao que ganhamos e também ao que perdemos, não nos lamentar, ficar murmurando. Nós devemos ser firmes, não desistir.
Graças a Deus. Antes da prece final, nós vamos à leitura da mensagem do plano espiritual para nós. Que a paz, que o amor vibre em meio a todos. Que vocês se sintam inebriados pelo amor do nosso Mestre Jesus, para que possam caminhar desenvolvendo o bem, já que todos devem caminhar em um só sentido, com um só objetivo. Terão progresso quando todos tiverem esse mesmo intuito, que é o de praticar o bem ao invés de acumular bens. Que primeiro aprendam a trabalhar para o Cristo. O caminho é longo, a seara é grande e é na caminhada que se aprende. Todos são convidados a caminhar, mas são poucos os decididos a amar. Muitos são levados pelo orgulho, pela vaidade. A vaidade atrapalha tanto que deixam de pensar no mal que fazem a si mesmos. Quantos que aqui chegam sofrendo dores excruciantes por terem se deixado levar pela vaidade. Destruíram seu perispírito e com isso levam meses, anos, para começarem a se ver como espírito que foram. Quanta maldade ainda há em meio ao orbe. Os homens que se dizem sábios junto à ciência criam hipócritas que matam por saberem muito, mas infelizmente ainda não entendem que o que Deus criou não se deve mudar. Falo da vaidade que forma o conjunto entre outros males que os homens cultivam, e com isso caem no abismo. Poucos são os que conseguem se reerguer, se levantar e continuar. Analisem bem essas pequenas frases e peçam perdão quando pensarem em prejudicar o irmão que caminha ao lado, de mãos dadas. Sejam caridosos uns para com os outros. Caridade não está no falar por falar, está no agir, está no amor em ação. Caridade está no sorriso bem compreendido, na tolerância, nas palavras acolhedoras, na gentileza para com os desconhecidos, no amparo dos pequeninos, ao socorrer o moribundo, tendo cuidado ao falar, no acatamento das confidências de um irmão, no silêncio ante palavras agressivas daquele que um dia foi adversário, no respeitar os hábitos, as cicatrizes, as palavras de nossos irmãos. Somos direcionados às casas cristãs no intuito de conduzir os trabalhadores nas tarefas aos quais foram designados. Nós auxiliamos aos que estão com os ouvidos atentos. Cada um tem suas tarefas. Ficamos tristes quando vemos um irmão que não está satisfeito com as suas tarefas e que se dói por não estar no lugar de outro irmão, nas tarefas que a ele foi direcionado. Como choramos em ainda ver falta de amor em meio a vocês. Parem, pensem e vejam que seu irmão está onde ele deve estar, que ele se comprometeu a estar onde está. Pois bem, não sejam egoístas, trabalhem por amor e não por valor. Sejam homens de bem um para com o outro. Não atrapalhem a caminhada do seu irmão. Ajude-o para que sejam escolhidos, para que aproveitem, porque foram chamados. Trabalhar com amor e caridade não é para qualquer um. Dentre 1000, um é direcionado. É capaz de ouvir e trabalhar seriamente para o Mestre Jesus, lutar pelos seus objetivos, pelos ensinamentos do Cristo. Esse não desiste em meio a 1 milhão e nós o ajudamos por sua vontade, pela sua elevação moral e espiritual. Que todos o sigam, já que o Mestre Jesus está bem distante de certos pensamentos de muitos de vocês.
Nós não escolhemos o que fazemos, nós não escolhemos o lugar para estar, já que somos guiados por amor, somos designados por amor a vocês, por amor aos irmãos que ainda pensam assim. Nós estamos aqui para ajudar e direcionar vocês. Aos dirigentes desta casa, vocês não se colocaram onde estão, vocês não pediram, foram designados, se comprometeram com o sábio dos sábios, o Mestre Jesus. Quanto nos entristece ver a humanidade como está e ainda ver em meio a vocês homens pedindo posições. Enfim, por que não pedir trabalho, já que é de trabalho que precisam? Posses, diplomas, certificados, nada disso aqui vai servir. Que a paz, a graça de Deus, a bondade e a misericórdia divina estejam em cada um de nós. Que Jesus nos abençoe. É assim, Senhor Jesus, todos nós muito agradecidos, Senhor, por termos passado aqui esses momentos de estudo, de reflexão em torno do Teu Evangelho, em torno dos Teus ensinamentos, dos ensinamentos dos Espíritos amigos que aqui trabalham no nosso CEAP, na nossa Casa de Amor, incansavelmente. Então, Jesus querido, Jesus amado, com o nosso coração muito agradecido, nós pedimos a Tua permissão, a permissão desses Espíritos amigos e a permissão de Deus nosso Pai, para encerrarmos a nossa tarde de estudos e passes aqui na nossa Casa de Amor. Que assim seja, meu Deus.